Olá, meu nome é Ana Pessoa e essa aula ela vai tratar sobre confecção de máscaras em tecido. Então vamos lá, eu vou mostrar primeiro um pouquinho para vocês alguns resultados do uso desse tecido para fazer a máscara, né? Então essa foi a primeira máscara que eu fiz, ela é uma velha, ela também está no meu espetáculo, que chama O Ovo da Cuca, com o meu grupo que é o Desembargadores do Furgão. Todas as máscaras no espetáculo são feitas com esse material. O aspecto final dela acaba variando bastante com a escolha do tecido. Tem esse boneco, também de tecido, e esse aqui também é feito de tecido, que aí já é uma máscara bem maior. O primeiro passo é a preparação do molde, porque a gente vai fazer o tecido em cima do molde, né? E aí, assim, a gente tá falando aqui de uma oficina de máscara, mas eu posso fazer um molde de qualquer coisa. Se eu quiser fazer um objeto usando essa mesma técnica, enfim. Ela é uma técnica de construção de formas. Eu sempre faço o molde numa coisa móvel, porque se eu faço em cima direto na mesa, eu sou primeiro obrigada a sempre trabalhar nessa mesa, na mesma posição, e a máscara na mesma posição. Então eu não consigo rodar a máscara, eu não consigo ver ela por outros ângulos, então eu não gosto, eu não trabalho assim. E aí depois eu coloco, em cima dessa superfície, eu coloco um saco plástico, porque a máscara ela demora alguns dias para ser feita, algumas semanas, você pode passar meses trabalhando no mesmo molde. Então a argila seca, então você não pode deixar ela aberta. Então eu já deixo o saquinho preparado para eu depois deixar ela lacrada. E aí, a argila. O melhor é mesmo uma argila de cerâmica, né? Se eu for fazer uma máscara de um tamanho realista, então do tamanho do rosto, é interessante eu ter um molde de guia, que é o rosto de alguém, que você faz de gesso mesmo, na internet vocês acham, não dá tempo nesse vídeo da gente também passar por essa fase, mas eu já tenho um rosto pronto que eu uso, e aí você já tem as dimensões do que seria um rosto em geral, e depois eu vou moldar em cima e eu vou tirar as medidas. Aí mais pra frente eu ensino também vocês como tirar as medidas. Vamos preparar o molde, eu vou preparar em cima do rosto. Se a argila estiver muito mole, se ela estiver muito molhada, um jeito de secar a argila é você pega um papelão, um jornal, e você joga a argila em cima. E aí você vai ver que o papel, o papelão, o jornal vai ficar todo marcado, porque ele tá chupando a água dessa argila. Vamos lá! Cada um dos pacotinhos que eu usei para montar esse molde, ele tem 1 kg de argila. Como vocês podem ver, eu usei 4 pacotinhos e eu tenho aqui um rosto um pouco maior do que um rosto humano, né? Se eu quero, por exemplo, fazer uma máscara que vai caber justinho no rosto de alguém e tal, eu preciso das medidas. Por exemplo, eu quero fazer uma meia máscara e eu quero que ela caiba na minha boca, né? Então eu quero que ela fique da minha testa até minha boca. Então essa medida, eu tenho que pegar ela certinho. Então, aí eu venho no meu molde e eu marco essa medida. Então eu boto aqui em cima até aqui. E mesma coisa, essa distância aqui, né? Então, a máscara ela geralmente vem até aqui, ela pode ser um pouco mais plana, mas é interessante que a máscara venha pelo menos até aqui, assim. E aí eu tiro essas medidas do meu rosto, se for pra mim, do rosto da pessoa que eu tô fazendo, se for pra uma outra pessoa. Essa é a distância entre os olhos, aí eu olho pra frente, marco meus olhos. Então eu tenho essa noção de onde vão meus olhos, né? Mas se você for fazer uma máscara que tem proporções muito diferentes do seu rosto, não faz muito sentido eu marcar, por exemplo, meu nariz, porque eu posso fazer uma máscara que tem o nariz aqui em cima e o nariz dela vai estar aqui. O importante é que se for uma meia máscara você consiga ter a boca no lugar certo e que ela entre no seu rosto. As minhas máscaras elas não têm padrão de rosto humano, elas são bem maiores que o rosto, eu faço elas grandes, né? Aí eu só sempre garanto que eu consigo enxergar por elas, então que o olho esteja num lugar que eu vou conseguir enxergar. Bom, e aí vamos um pouco para o estudo das formas, eu vou falar algumas coisas, é claro que vai ficar faltando muita coisa para ser falado, mas aprender a fazer máscara é um processo, e eu tô aqui mais para ensinar a usar o tecido, né, do que para ensinar a fazer os moldes de uma máscara ou de um objeto, enfim. Mas o muito interessante de você pensar quando você vai fazer uma máscara é pensar em volume.
no volume, nas linhas que eu coloco dentro desse volume. Se eu tenho uma linha reta e ela tá sobre um plano, ela é só uma linha. Só que aí se eu tenho um volume, por exemplo, aqui eu tenho uma bolinha, eu vou fazer uma linha reta nessa bolinha. Então eu tenho uma linha aqui. Se eu tenho essa linha e aí eu mudo ela de ângulo, eu mudo a expressão dessa bolinha. A mesma coisa num plano convexo, né, que é para dentro. Então se eu traço uma linha reta, ela muda. Então isso dá expressividade para a máscara. Quando eu olho, ela tem esses volumes, esses traços. De acordo com a luz, eles se movimentam e aí parece que a máscara está se movimentando. A gente tem um molde aqui, né? E a gente vai agora eu vou fazer algumas formas para mostrar para vocês. As formas na máscara, no tecido, elas precisam ser grandes. Pequenos detalhes não vão aparecer. Então não adianta eu fazer linha, não adianta eu fazer um pequeno detalhe no nariz, o tecido não vai pegar. Mas eu consigo fazer isso no tecido depois. Eu consigo fazer uma ruga depois usando só o próprio tecido, eu não preciso fazer as rugas no meu molde. O que eu consigo no molde que vai sair bem? Essa bola, né, com essa borda, a boca, o nariz, a forma central do nariz, né? Então eu consigo mais isso. Esses detalhes aqui eu fiz depois com o tecido. O molde ele tá redondo e a gente vai cavar as formas nesse molde. Uma máscara demora algum tempo para ficar pronta, mesmo porque você faz um primeiro desenho e aí é interessante você guardar e aí daqui a uns dias você volta a olhar porque você vai conseguindo melhorar os acabamentos e tal. Eu fiz uma meia máscara, né? E aí assim, eu poderia tirar um molde de gesso, né? Eu jogaria o gesso aqui em cima, eu passo vaselina na argila e depois preparo um gesso e jogo o gesso aqui em cima e faço um molde de gesso. E aí depois fazer o tecido no próprio gesso. Mas eu não gosto de tirar um molde de tecido no molde de gesso. Eu gosto de fazer sobre a argila. A coisa ruim disso é que você tira um só. Eu não acho isso um problema, mas é isso. Se você quiser fazer uma coisa para multiplicar, é interessante você tirar um molde de gesso, um molde de silicone. Super funciona, super rola. Eu só não gosto porque eu acho mais difícil de pôr o tecido. Hoje eu vou fazer o molde direto da cola, vamos fazer tudo de uma tacada só. Mas, como eu disse, é interessante guardar esse molde, fazer durante alguns dias, durante alguns meses, um mês, enfim, para guardar o molde. Eu pego um pano de chão, um pano velho, eu molho, encharco esse pano, eu até borrifo um pouco de água em cima, eu cubro ela, assim, e aí eu puxo aquele plástico lá, né, que eu já tinha deixado a sacolinha pronta, e eu fecho. Se ela ficar mal fechada em cima, eu boto uma outra sacola em cima. Por exemplo, se ficar esses buracos aqui, né, ó, a minha ficou muito grande a máscara e ela fica com os buraquinhos. Eu vou lá, pego uma outra sacola, cubro em cima e prendo ela embaixo. E aí, eu não molhei, o tecido estava seco, mas ele tem que estar molhado, porque ele vai preservar a argila ficando mole. Se ela secar demais, você perde o molde. Você vai ter que começar do zero. Então, deixe sempre ela umedecida. E aí, se você for demorar muito tempo para mexer nela de novo, dá uma olhadinha. Vai dando uma olhadinha nos dias. Ah, o pano já está muito seco. Guarda ela num lugar fresco, né? Num lugar escuro, num lugar fresco, para ela manter. O pano vai mofar, tá tudo bem. Não deixa secar, porque senão você perde o seu molde. A primeira coisa para fazer essa máscara de tecido é a escolha do tecido. E cada tecido ele vai dar um efeito diferente na máscara. Eu gosto muito dos tecidos de fibra natural. Eu comprei algodão cru para fazer a máscara. Hoje a gente vai fazer uma máscara de algodão cru. Mas também pode ser... Eu já fiz de pano de chão, aquele pano de chão branco. Eu não gostei muito do resultado final. Tela de
ponto cruz, tela de crochê, tirando a goma, né? Sempre tirando a goma dos tecidos, então você lava ele pra tirar a goma. Eu já fiz umas máscaras com linho, era uma calça velha que eu tinha de linho que rasgou, eu rasguei ela e ficou lindo. O problema é que linho é caro, né? Mas esses tecidos que são de fibras naturais e pesados, eles ficam bem bonitos, assim, eu acho que eles dão um efeito bem bonito. Vou mostrar pra vocês. Olha esse efeito dessas rugas, né? Eu gosto muito desse efeito que ficou. Então, eu umedeço esse tecido. A minha mão tava com argila, né? Então eu sujei o tecido. Como eu vou pintar essa máscara, não faz muita diferença. Até se o tecido estiver manchado, isso de ser uma roupa velha, né? Se o tecido estiver manchado, se eu for pintar depois, tanto faz, porque eu vou cobrir depois a cor dele, né? Mas se você quiser usar o tecido como ele é e a cor dele e tal, ele não pode ter nada, né? Então você toma esse cuidado. Ele tá bem úmido, eu vou colocar ele sobre a máscara pra ir meio já, deixando ele no jeito pra hora que eu vier com a cola ser mais fácil. Então vamos lá. É sempre interessante deixar uma sobra de tecido, vocês vão ver depois pra fazer o acabamento da máscara no final. Eu posso fazer mais de uma camada, eu posso fazer várias camadas desse tecido. Eu posso cortar essas tiras grandes, eu posso cortar elas menores. E aí, por exemplo, eu tô fazendo aqui esse nariz e aí eu tô achando que tem muito tecido. Aí eu posso vir aqui, fazer um picote nele pra ele encaixar melhor. Demora mesmo, essa parte parece que é só pôr o tecido sobre a máscara, mas não, ela é uma parte bem demoradinha aí. E aí você vai entendendo também por que os pequenos detalhes acabam sumindo, né? Como eu disse, você pode criar coisas novas quando você tá nessa etapa do tecido. Aqui eu quero que ele tenha uma pele aqui. Agora ele não vai ficar, que tá só com água, mas depois com a cola eu venho e eu consigo fazer ele ter essa ruga. A gente vai preparar a cola e a gente volta. Bom, então vamos para a etapa da preparação da cola. É uma cola que chama cola coqueiro. Ela é usada para preparação de tela, de pintura, ela é usada para algumas outras coisas. Você acha ela em casas de material artístico, né, dessas casas que vendem pincel, tinta e tal. E você acha na internet também. Ela vem esse granuladinho, é um granuladinho, a gente vai derreter esse granulado. Eu tenho uma panela que eu uso só pra isso. Ela tá suja porque eu fiz ontem. Ela sai, toda essa cola ela sai da panelinha, deixa ela descansando por 1 semana, 2 semanas, ela fica muito dura, você vai conseguir arrancar ela inteira. Então, ela é bem gosmenta, não vale a pena você tentar limpar as coisas quando ela ainda tá mole, porque você vai ter muito trabalho, vai ser muito desgastante pra você. E eu tenho um pincel que eu uso só pra isso também. Então eu vou pegar aqui a cola, ela ferve e ela cresce. Eu peguei essa panela, porque era uma panela antiga que eu tinha, mas se tiver uma panela mais alta é bom também. Então eu vou pôr aqui um pouco de cola, pôr 3 colheres de sopa, então tá aqui. E eu vou pôr água normal. Põe pouca água, depois se precisar a gente bota mais. Vou ligar o fogo baixo e vou mexendo. O ponto da cola é importante. Eu vou fazer primeiro uma cola mais mole, pra gente passar lá. Depois eu engrosso ela. Se a cola ficar muito aguada, o tecido não endurece. Ela tem que ficar bem mais pastosa mesmo, pra aí ela tomar aquela consistência, ela fica bem dura. Não na hora, né? Ela demora alguns dias pra secar também. Então aí 1, 2 dias, depende um pouco do clima também. Você consegue reusar essa cola também. Por exemplo, se eu não usar tudo isso aqui, eu posso guardar e jogar no lixo, ou eu posso guardar e depois derreter ela de novo. Se você deixar ela pouco derretida, esses granulados vão acabar saindo ali no efeito final. Ó, ela fica totalmente líquida assim.
O chato de fazer ela no ponto que ela já tem que estar direto é que ela endurece muito rápido. Em menos de 5 minutos ela já vai estar completamente melequenta e não dá mais para eu trabalhar. Então é bem chato trabalhar a primeira passada no ponto que ela já tem que estar, porque eu tô ali ajustando o tecido sai do lugar e tal. Então se eu passo uma primeira vez, uma primeira mão com ela mais mole, eu tenho mais tempo para conseguir ajustar o meu tecido aí em cima, e aí eu depois venho com uma camada mais dura e resolvo o problema da consistência dela. Ó, vamos lá para passar ela. Se ela ficar muito dura, a gente volta no fogo, aquece para ela derreter de novo. Aqui, ó, ela já não dá mais para fazer. Eu vou ter que aquecer ela de novo. Eu vou no fogão, aqueço e volto para continuar. Se o tecido ele for muito trespassável, né, por exemplo, uma tela, a juta, ele vai sujar bastante a argila e aí dá mais trabalho de limpar. Já endureceu de novo, eu volto pro fogão. Lugares que ficaram com muita cola, aí eu consigo vir e tirar. Aí eu falei pra você que a gente faria aquela ruga. E aí eu crio, aí vai muito da sua vontade, eu posso fazer ela inteira assim, com essas ruguinhas, tá? Aí eu espero secar. Eu vou deixar ela assim descansando 2 dias até ela secar. E depois eu vou arrancar ela desse molde mesmo. E ela vai meio parecer que tá acontecendo tudo de ruim quando eu for arrancar ela. Você vai falar assim, ai meu Deus, ela tá perdendo toda a forma. Não. Você arranca mesmo. Se ela não ficar dura o suficiente, se você tiver errado o ponto da cola, você reencaixa ela em cima do molde. Faz de novo uma cola mais grossa, com mais cola, menos água. E passa de novo uma outra demão. E aí ela vai ficar dura. É só você mudar a proporção da cola. E aí, como ela já vai estar pronta e já vai estar levemente dura, vai ser mais fácil pra você passar por cima. Toda vez que você botar a cola, o tecido dá uma amolecida porque ele tá quente e tal. Eu vou deixar ela agora aqui descansando. E aí, para as próximas etapas, a gente vai usar uma máscara que eu já tinha feito anteriormente. Então, a máscara que a gente acabou de fazer tá secando. E aí eu preparei uma outra máscara há 2 dias, pra gente fazer agora os acabamentos. Mostrar pra vocês como faz os acabamentos dessa máscara. Aqui tá ela. A cola no tecido, ela vai endurecendo. E um dos erros é a gente não fazer uma estrutura para manter a forma. Por quê? Ela vai enrijecendo e o tecido ele vai deformando. Então, se eu não boto uma estrutura para segurar a minha forma, essa máscara ela fecha atrás. Então é muito importante essa parte agora do que a gente vai fazer. A gente vai costurar em volta da máscara uma estrutura de metal, um arame. O arame aí, ele tem que ser grosso, porque ele não pode entortar com a força do tecido encolhendo. Grosso assim, que você consiga moldar, mas que ele fique. Na parte de dentro, eu vou encaixar ela já no próprio formato da máscara. Então eu vou moldando esse arame e aí eu vou fechar aquela sobra de tecido que eu falei pra vocês deixarem, meio fechar ele aqui. Tendo feito isso aqui, eu vou furar pra costurar. Eu uso a broca de madeira porque ela tem aquela pontinha, então ela não escapa em cima do tecido. Então eu dou uma encaixadinha e eu vou furar pra costurar. E aí a linha. Você pode usar um barbante, uma linha comum, fio encerado, uma juta fininha. Depende muito do efeito que você quer dar. De novo, é sempre a estética que você vai escolher.
Quando eu uso a linha comum, usa bastante volta. Eu fiz aqui com 4 voltas pra ela segurar. E aí eu vou costurar mesmo o arame aqui dentro. Eu vou fechar a volta inteira com esse arame. Se por acaso você deixou sem essa sobra de tecido, o acabamento fica diferente, mas você consegue prender o arame com fio. Aí você vai precisar de um fio, esse aqui eu fiz com barbante, um fio até um pouco mais grosso. Esse aqui eu não envolvi, então eu só furei e fui costurando o arame no entorno da máscara. Você só não vai conseguir pintar o arame, né? Então você bota ele mais um pouquinho pra dentro, não deixa ele tão pra fora. Você vai conseguir revestir ele todo de fio, se você quiser, enfim. Eu não fiz esse acabamento que fica realmente mais bem acabado. Outra opção. Então eu terminei a costura, né? Como eu fiz com um fio da cor bem diferente pra vocês conseguirem ver. Fica parecendo uns dentinhos e tal. E a gente vai cortar o excesso de tecido atrás. Como eu fiz a olho, fica assim mesmo, aqui tá mais solto o ponto, aqui tá mais pertinho, mas lembrando que você pode fazer marcando e fazer tudo certinho. E aí o arame, como ele é moldável, também dá pra você ir aí consertando, o arame dá uma amassada, então você ajeita aí pra ela caber. E aí a gente vai cortar o olho também, então eu vou cortar o tecido atrás, a sobra e o buraco dos olhos, porque essa máscara não tem olho, eu vou cortar esses buracos. Vou usar uma tesoura pra cortar atrás e um estilete de alta precisão pra cortar os olhos. Estão cortados os excessos, eu vou cortar o buraco dos olhos também. Os olhos também podem ser cortados com Dremel. Quem tiver um Dremel em casa consegue fazer e ir lixando para ficar o furo do jeito que você quer. Aí você vai testando também para saber se o olho já chegou meio onde você quer. Eu senti que ele tá aqui um pouco afastado demais ainda. Essa máscara ela tem os olhinhos afastados, até dá um efeito. Agora para fazer a última etapa do acabamento, antes da pintura, a gente vai empapelar a parte de trás. Se eu for usar a máscara, eu vou suar, e aí o suor vai acabar danificando o material. Se eu empapelo, eu consigo dar uma durabilidade maior para essa máscara. Além do acabamento ficar bem mais bonito, ela vai durar mais, porque eu vou empapelar e depois eu passar verniz. Então, para empapelar, a gente vai usar cola, água e papel. Você pode usar papel pardo, só que o papel pardo ele é muito fino, então uma camada só vai ficar, na minha opinião, fica pouco. Então o que eu uso? Sabe papel que você coloca no chão quando vai pintar a casa? É um papel que você consegue em casa de construção, eles vendem rolo, tem uma parte ondulada e uma parte lisa. É a parte lisa. Caixa de papelão serve? Serve, mas primeiro é chato de desfazer a caixa de papelão, porque vem com muita cola o papel. Segundo, eu acho o papel mais fino, mais frágil. O que eu gosto mais é esse aqui mesmo. Eu vou umedecer o papel, então eu umedeço ele levemente. Não encharco o papel. Passo cola dos dois lados e aí agora eu vou fazer um empapelamento atrás, que é ir colando esse papel na parte de trás inteira. Ou eu posso também fazer uma pastinha de cola, que eu boto um pouco de cola num pote e eu meto água em cima, né? Então eu misturo a cola, já bastante cola, com um pouco de água. Isso faz render mais também a sua cola. Às vezes no começo parece que não tá funcionando, porque o papel não cola, mas vai insistindo porque depois ele cola assim. E aí isso também, como não vai pegar, não é pra pegar detalhe, pode pôr pedaço grande, é só pra fazer um acabamento mesmo e pra depois a gente conseguir passar um verniz e proteger. Às vezes quando você faz essa etapa, a máscara dá uma amolecida de novo, porque de novo você tá botando água, você tá botando outros materiais, mas segue em frente que depois ela endurece de novo. Esse papel, ele vira tipo um cimento.
mas vocês precisam esperar ele secar. Então, se eu for ficar mexendo muito nele agora, ele vai soltando. Aí você fala assim, não tá prendendo. Mas quando ele secar, ele prende. Se você achou que ela ficou aí muito fina, faz outra camada. Se você fizer de papel pardo, eu recomendo mais de uma camada. E aí, quando você terminar, você passa uma camada de cola inteira, né? Inteira. Você pode até jogar a cola aqui direto na máscara e espalhar, tá? Se depois, quando secar, ficar um pedacinho levantadinho, você vai lá e passa a cola de novo e abaixa o pedacinho, tá bom? E aí, agora, eu deixo secar. A próxima etapa seria a gente pintar. Então, a gente esperaria secar o papel. Aí a gente passa uma camada de verniz. Quando ela estiver assim, seca, com um pincel, você passa verniz incolor. E aí, na parte da frente, a gente vai pintar. Para pintar uma máscara, eu uso tinta acrílica, pincel. E aí tem várias formas e maneiras de pintar uma máscara. Tem gente que passa betume, tem gente que não passa betume. Eu passo só a tinta e eu faço as sombras e os pontos escuros, né? Basicamente, onde eu quero que pareça mais fundo, uma parte afundada, eu pinto de escuro. E onde eu quero ressaltar, dar luz, eu pinto de mais claro. Então, ponta do nariz, as linhas. E a gente não vai fazer a pintura nesse vídeo, porque também não dá tempo. Mas tem muito vídeo de pintura no YouTube. É legal ver vídeo de pintura até de quadro, assim, de quadro realista, por exemplo, como que eu faço para dar luz, cor, como que eu misturo as cores para conseguir chegar na cor que eu quero, camadas de cor e tal. E aí também, claro, né, que a pintura entra bastante na estética final. Então a estética final da minha máscara vai depender muito dessa pintura que eu vou fazer em cima dela. Depois da pintura, a gente vai pensar como que a gente quer encaixar essa máscara no nosso rosto. Então você consegue aqui depois, faço um furo, né, na altura do encaixe aqui, e eu levo num sapateiro, peço para ele pôr o rebite no meu furinho para ela não rasgar o tecido. A tensão do elástico na minha cabeça vai acabar rasgando o resto do tecido. Então na máscara de tecido é importante botar o rebite. Eu posso também prender direto no arame, então eu faço um furo aqui e prendo direto no arame. Dependendo, pode ser que deforme um pouco, mas se eu fosse prender ela direto no arame, eu faria mais de um. Então faria dois ou 3 furos para tensionar ela inteira para trás. Essa aqui, por exemplo, eu costurei um tecido atrás dela, então esse tecido ele é costurado no próprio fio que eu usei para fazer o acabamento, eu costurei esse tecido e eu enfio ela e amarro esse tecido atrás. Esse aqui, eu fiz um corte no tecido, aí eu arrematei o corte com um pontinho e eu uso essas tiras de couro, elas se envolvem numa estrutura de madeira. E aí a minha cabeça entra entre a estrutura de madeira e a máscara. E ela fecha um capacete também. E eu uso o arame, né? O arame que segura o couro, no caso aqui. Então são algumas possibilidades de encaixe aí no rosto. Agora no finalzinho eu vou mostrar pra vocês a diferença de uma máscara de tecido e de papel. Eu tenho essa máscara que a gente fez, eu tirei ela no molde de uma máscara que eu tenho ela em papel. Aí eu vou mostrar pra vocês a diferença. Essa é de papel e essa é de tecido. Claro, essa aqui tá pintada, né? Mas dá pra já ver que essa aqui ela é bem lisinha, tem massa, tá lixada. E aí o efeito que dá no tecido já é bem diferente. Espero que tenha ajudado, que tenha contribuído, que vocês consigam fazer os objetos de vocês, as máscaras de vocês, usando aí a cola coqueiro e o tecido. E qualquer dúvida que tiverem, se quiserem entrar em contato, a gente tem página no Instagram, Desembargadores do Furgão, vocês conseguem me contactar por lá e se tiverem alguma dúvida eu vou poder responder para vocês, tá bom? Falou!